Ouvintes, a hora do rango chegou. Simbora. 98,9 na Rádio Brasil Atual. Num bife de filé de frango, a hora do rango é sensacional. O Colibri comandando o programa jamais vai ficar pra depois. 96893-7672 96893-7672 98,9 na Rádio Brasil Atual. Num bife de filé de frango, a hora do rango é sensacional. O Colibri comandando o programa jamais vai ficar pra depois. Por quê? 96893-7672 WhatsApp 96893-7672 96893-7672 WhatsApp 96893-7672 WhatsApp. Começando agora a Hora do Rango, 98,9 FM São Paulo, 93,3 FM Litoral Paulista, transmitindo também pelo Facebook da Rádio Brasil Atual, transmitido pelo YouTube da Rádio Brasil Atual. Aliás, no YouTube vocês é que participem, se inscrevam no YouTube da Rádio Brasil Atual e participem com perguntas pelo YouTube. Também pode fazer pelo Facebook. E claro, o WhatsApp 96893-7672, 96893-7672. Você participa, faz perguntas para a nossa convidada de hoje, que é a Titane. Bem-vinda. Bem-vindos todos, né, ao programa. E o André aqui, o André Siqueira no violão, aqui fazendo uma participação super especial, também tem trabalho solo, e a gente vai falar desse projeto da Titane, que é um negócio muito sério, cantando Elomar. E Elomar, ela vai falar quem é o Elomar, para quem não conhece, né? Essa grande figura da música popular brasileira, um pouco reclusa, né? E no fim dos anos 70, 80, ele ainda aparecia aqui em São Paulo, fazia alguns shows, ou sozinho, ou com o Xangai e tal. Ele aparecia, mas ele sumiu, né? Ele fica ali na Vitória da Conquista. Ele vive em Vitória da Conquista. Tá morando ainda lá, né? Sim. Tem uma fazenda onde cria bodes. Bodes. Ele é arquiteto. É arquiteto. Então, e arquiteto de bodes. Aliás, foi um título de uma vez que alguém escreveu lá na época não sei se na Folha, no Estadão, na época, os amigos que escreviam sobre música lá, puseram o arquiteto Você sabe que o bode Orelana do Enfio é inspirado no bode do Elomar? Personagem do Enfio, né? Sim. O que o bode estaria falando hoje, no momento atual? Não sei, né? O bode ia meter bronca. Mas Elomar é uma figura incrível. Depois a gente vai falar um pouquinho dele, né? Sim. E por que você escolheu o repertório dele? Não é um repertório assim muito fácil, digamos, né? As músicas dele não é assim uma música, digamos, palatável assim para alguns. Uma música linda, né? Mas com características muito próprias. E é um desafio, não é qualquer cantor ou qualquer pessoa que resolve falar, vou gravar Elomar, tudo de Elomar. Só Elomar num disco é pancada. E olha, acho que aliás, é um projeto muito original. Não me lembro de alguém, de outra cantora ou de outro intérprete fazer só Elomar. Tem gente Xangai fez, né? Fez, mas eu sou a primeira voz feminina. Voz feminina. E aí depois você conta um pouquinho pra gente ficar aqui nos detalhes, por que você escolheu o Elomar e qual foi a relação, né? Mas antes a gente já vai ver e ouvir, né? Para quem está acompanhando na 98,9 FM, na 93,3 FM lá do Litoral Paulista, você vai ouvir Clareou, uma música do Elomar que está nesse trabalho da Titane. E o pessoal do Facebook e do YouTube vai ver o clipe Clareou. Com Elomar. Com o Elomar. Vamos lá? Não é? Esse é a minha versão. Então vamos ouvir a sua versão primeiro, depois a gente segue. Já tá na cabeceira, som espião. Manhã cedo a lua já entrou. Eu vou passar a noite inteira cantando clareou. E
pois ela não chegou. Ai, clareou, ai, ai, clareou. Ai, clareou, ai, ai, clareou. Ai, clareou, ai, ai, clareou. As baronesas já abriu as flores, letras, marquesas, figuras sentou. A frente pode abriu as e cantou, nas baixas das heredas seu canto raiou. E eu que vim só pra ver meu amor, sei que vou ficar só, pois ela não chegou. Ai, clareou, ai, ai, clareou. Ai, clareou, ai, ai, clareou. De novo. Ai, clareou. Ai, clareou. Ai, clareou, ai, 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 clareou, ai, ai, clareou. Ai, clareou, ai, ai, clareou. De novo. Ai, clareou. Ai, clareou, ai, ai, clareou. Ai, clareou, ai, ai, clareou. Por riba do lajedo, a lua chegou. Já na cabeceira, função dos espião. Nem cedo a lua já entrou. Eu vou passar a noite inteira cantando clareou. E eu que vim só pra ver meu amor, sei que vou ficar só, pois ele não chegou. Ai, clareou, ai, ai, clareou. Ai, clareou, ai, ai, clareou. Ai, clareou, ai, ai, clareou. Ai, clareou, ai, clareou. Ai, clareou, ai, ai, Que legal. De onde é Essa esse aí- show, Titânia? Essa gravação foi feita no Palácio das Artes, Palácio da- na estreia do show de lançamento do CD. Palácio Ano das passado, Artes, aonde? 2018. Explica pra quem não Belo Horizonte. Belo Horizonte. Porque De ela lá é que nós mineira. viemos. Esse é o história, né? E ela tá testando o pão de queijo para ver se ela aprova, porque os mineiros aqui podem dar nota. Só os mineiros podem dar dar nota no pão de queijo. Então, aí, fala o time que tava. O André tá com. Essa O André tá orquestra. tocando o quê, André? É um buzuki. O que é buzuki? Explica. Você não trouxe o buzuki Não, hoje? não trouxe só o violão. Tá é um bom, instrumento tá. irlandês. Irlandês. Buzuki com o André Siqueira e o contrabaixo. Violão com o Hudson Lacerda, Hudson que Lacerda é, no violão. que é o responsável pela transcrição da obra do Elomar para a partitura. Contrabaixo é a Luísa Horta. Luiz Horta. E o grande Toninho Ferragutti, Toninho nosso convidado Na especial. sanfona, na gaita, na fisarmônica e no. Isso. etc. E no acordeon. Que é o Sim. mesmo instrumento. A gente fala em várias. O Toninho Depende gravou da região, o disco, né, que o cara tá. e faz os shows conosco também. Então foi no Palácio das Artes. Essa gravação é de lá. Porque o disco Já foi era o lançado... show do lançamento do Sim, disco? Ele Então foi tá. lançado em março de 2018. De lá para cá a gente tem tocado muito. Fizemos muito interior de Minas, João Pessoa, Rio de Janeiro. E agora, finalmente, eu vim para São Paulo. Opa! E já Que eu fez considero shows minha aqui. segunda casa. E já fez aqui, né? Fez alguns shows já. Fizemos 4 shows já.
já no teatro, lá no TUSP, Ah, na Maria Antônia, legal. no teatro do TUSP. Bacana, já fez quadro. E a gente espera que você faça mais shows aí, porque a obra do Elomar tem que estar... E você também, o teu trabalho, né? Sim, mas intérprete eu também. quero voltar e fazer o Elomar, porque Certo. tinha muito público. Ficou muita gente de Que fora. bom. A gente fez sessão extra e Que mesmo ótimo. assim Ah, ainda tem mais gente para ver. Então, agora, vamos contar com você cantando um disco, né? Você lembrou o Xangai, né? Mas a voz feminina só você. Como é que você travou o conhecimento da obra do Elomar? Ele é de Vitória Conquista, baiano, você mineira, e você já conhecia o trabalho? Alguém chegou e falou assim, você já tinha ouvido discos dele, já tinha visto... ouvi na minha adolescência demais. Hum. Depois, no início da minha carreira, na década de 80, É. eu cantava demais no Vale do Jequitinhonha, que é uma região muito pobre, mas maravilhosa, assim, culturalmente, uma região muito inteligente, muito rica, culturalmente. E lá eu ia para os festivais e ouvia muito na voz do Dércio Marques, do Saulo Décio Marques, Laranjeira, Saulo Laranjeira. do próprio Xangai, do Paulinho Pedra Azul e da Doroti Marques, eventualmente. Marques Foi também. a primeira mulher, inclusive, que eu vi tocando tambor. assim. Isso aí. E São esses que cantavam eles Elomar, cantavam, mas em né? A gente Minas... tá falando isso, sabe, dos Ah. discos que apareceram no começo do Elomar aqui em São Paulo, para nós, Sim, era do selo do Marcos Pereira. exatamente. Então eram obras assim, O- falamos, quem é o Elomar? É. Então e ele vinha para cá tocar, ele era mais, não sei se mais acessível, mas ele enfim, ele gostava de vir mais para São Paulo, ou tinha mais motivos para vir e tal, né? Depois ele E o Dércio Marques foi muito foi muito importante para nesses puxar, né? dias. É. Porque aí o Elomar também é muito assim, tem que pegar algum amigo dele e traz, não é? Ele traz para você, não, o cara não vem e tal. Inclusive a gente estava pesquisando aqui no YouTube e não temos tantas imagens São muito do poucas. Elomar. A gente pode até ilustrar enquanto você está falando, falar um pouquinho como é que foi então o seu contato com o Elomar. É. Primeiro ouvindo, né? Sim, ouvindo nas vozes dos outros, ouvindo Aí os o Elomar, discos para quem está dele. acompanhando agora pelo Facebook, É o pelo bode. YouTube, é o bode. Ele é o Bode bode velho. orelana. É o bode orelana. A figura. Mas em Minas sempre se cantou muito Elomar, apesar das pessoas dizerem, é uma obra difícil. Lá era muito comum você ir para um bar e ouvir o cara que estava fazendo música ao vivo com seu violão cantar Elomar. Cantava-se muito e hoje em alguns lugares ainda se canta muito. A pessoa vai beber a cerveja dela e quem está tocando ali está tocando Moraes Moreira, Gilberto Gil, Elomar, De vez em quando pinta o... Vamos ver até sobe Chico um César, som aqui. Elomar. Arrumação. Trechinho. Vai termina e dos da criação das bandas de lá do Rio Avião, Chiqueira pra cá, já rompe. Arrumação. É muito lindo. É muito lindo. Eu fico muito à vontade para cantar. Eu sinto até um conforto na alma, porque o português que ele usa para compor, para cantar, é o português que eu sempre ouvi na minha infância também. Então, eu fico muito à vontade, assim, eu fico em casa, minha alma fica leve, fica feliz, porque é um reencontro com uma parte minha mesmo, né? Da minha vida, da Como minha a gente cultura. fala muito aqui no programa da memória afetiva, eu acho que era... É. Você acabou fazendo um projeto da sua própria memória afetiva. É. Isso é bárbaro, né? Poder fazer isso, né? Muito legal. E o Elomar, E você acabou conhecendo ele pessoalmente? Foi falar com ele antes de sim, gravar? primeiro ele me ouviu, porque eu acho que se ele não tivesse gostado, talvez eu não tivesse embalado, né? Mas ele ouviu Embalado, o você Hudson quer dizer... na obra. É ousada... se eu usar, apresentar, interpretar a obra dele, Sim. né? Se ele não gostasse Então, de você, não ousaria isso, né? Ele nos ouviu em Belo Horizonte e nós combinamos de gravar. E eu fui visitá-lo em Vitória da Conquista e ele me convidou para cantar no concerto de 80 anos dele. Legal. Aí a gente gravou e de lá para cá eu tenho cantado ao lado dele várias vezes. Agora mesmo eu cantei em Vitória da Conquista, convidada por ele. Beleza. E em setembro eu canto na Casa dos Carneiros, onde ele vive. Aí, moçada, quem quiser conhecer a Casa dos Carneiros, é um gravar, concerto porque aberto. Não tem, precisa gravar isso para mandar pra gente aqui, E ele né, só Titânia? chama, eu falo sempre apresentação, show, mas ele só fala concerto. Concerto. Então agora eu para falar das apresentações. Agora, o que com a chamou a obra dele. atenção nessa memória sua da obra dele? Do tipo que, como eu te falei, eu falo assim, não é muito palatável, porque não é uma música simples, né?
E, ao mesmo tempo é encantadora, né? Como é possível, isso é tranquilo, é qualidade, né? Da música. Mas como é que é o jeito dele compor? Fala um pouquinho mais assim. O que te chama a atenção? É uma música do sertão, não é? É o Coisa do temperamento nosso do interior do país. E o sertão baiano é muito próximo do mineiro. Então, essa clareou que você ouviu aí, por exemplo, eu me vejo direitinho em roda de uma fogueira, numa madrugada, depois de já beber, cantar, tocar a lua e tá aquilo ali. Mas eu vou te dar um outro motivo muito íntimo, porque eu sou filha desse grande conflito entre negros e brancos. Na minha cidade isso é muito evidente, na minha família. E eu, ao longo da minha vida, me dediquei muito a investigar. Não falamos da cidade sua, quando você nasceu? Você não falamos ainda, fala aí. Eu sou de Oliveira, Minas Gerais. Oliveira, Minas Gerais, muito bem. Agora seguimos. E então, eu durante muito tempo me dediquei ao tambor mineiro. Eu sou de uma geração que ajudou a fazer a ponte entre o congado mineiro e a música brasileira, porque ela é recente. Então, eu durante muitos anos, meus discos são muito percussivos, tem essa busca dessa herança afro-brasileira, muito evidente, uma construção de linguagem em cima disso, rítmica e tal. E o Elomar, ele é a outra ponta, é a ponta perdida que eu sempre releguei, que são as heranças ibéricas nossas, né? Sim. Mais europeias, ibéricas, naturalmente filtradas pelo Nordeste brasileiro. É isso que é a obra do Elomar. Então, é como se eu tivesse... Quando ele fala daquela história que ele fala do... Como chama? O dialetal sertanejo, é isso? Dialetal sertanejo, sei lá, qualquer... É uma expressão, né, que ele usa. É uma expressão criada por ele para... Como é que é? Até guardei aqui para falar direitinho. Uma linguagem dialetal sertaneja. Esse que ele fala. Ele fala isso, sim, exatamente, né? E o que quer dizer isso para quem não entende da história? Falando na tora mesmo, é o português que se fala no interior do país. E que Essa dialetal sertaneja. Sim, só que ele mistura... Que a gente fala, né, de forma pomposa, mas é um dialeto do sertão. O jeito de falar do sertão. Sim, que ele naturalmente mistura com outras influências que ele tem, outras inspirações. É um processo muito parecido com o do Guimarães Rosa. Sim. Então, ou seja, quando o Elomar canta Campo Branco, o Campo Branco existe, é o que está em volta da casa dele. Quando ele, na música dele, ele conta a morte do Antenor, o Antenor existia. Então, é uma, na verdade... Crônicas da própria região mas dele. elas transcendidas, né? Ele transcende tudo e tudo fica encantado, tudo ganha um encantamento. Como uma boa literatura, mas na música. Exatamente. Você fez a comparação que com Guimarães Rosa. Que é a particularidade dele, porque ele é muito particular na literatura, nas letras, no tipo de canção que ele faz e que ele harmoniza com essa grande influência ibérica. E o violão dele é um violão também que dá uma grande contribuição para a música brasileira. É muito particular o violão que ele cria para poder fazer suas canções. É um Fala do violão, tá aqui o parte. André que tá o violão. Fala um pouco do violão do Elomar, André, por favor. Tem uma influência muito grande da música renascentista, né? Do Dá violão. para você explicar pra gente isso? Por exemplo... Isso aqui, por exemplo, é Luís de Narváez, um renascentista espanhol de 1546 aproximadamente, viveu no ano de 1500, mas poderia ser Elomar. Então ele bebe nessa fonte com um texto que é influenciado por Gil Vicente, que são os autos da Idade Média, misturado com o Antigo Testamento e dialeto do sertão da Bahia. Então, um cara extremamente único, né? É um caldeirão de culturas. Um Brasil profundo aí. Fala dos rasqueados. Brasil profundo, bem colocado. Porque ele é o rei do rasqueado também. E que é uma coisa que vem das violas, por exemplo. Quando você vai no Machete, que é a música do Recôncavo Baiano, você tem também esse rasqueado. As violas de Minas têm esse rasqueado. Mostra aí o rasqueado. Que delícia. É muito bom. Eu acho legal, é gostoso assim quando a gente pode explicar didaticamente, né? Sim. A gente ficar falando aqui de linguagem. E na linguagem, Titani, alguma expressão que ele usa que determina esse tipo de língua? Futucatuia. O que é por futucatuia? exemplo, é futucar o lugar onde estão os grãos.
Olha só. Outro dia um músico falou para mim, Titânia, não entendo nada. Ele falou, Norano que a mucama gera companheira. Eu não entendo. Falei, como você não entende? Norano, o que é Norano? Ignorando que a mucama já era. E ele vai e emenda, ele fala, Norano que a mucama já era. Vai. Ele emenda, não é? Emenda, que é uma linguagem muito popular. As pessoas engolem a... Engolem. Fala, Ué, você não sabe como que 2 mineiras coam café de manhã essa cedinho? eu gosto. Conta essa, gente. É que eu adoro essa, gente. É, porque ela é muito real. Fala é muito como é real pra quem não a cena. sabe, essa é muito boa. As duas estão lá na cozinha coando com o coador de pano. Aí uma vira pra outra e fala, pó, pó, pó. Aí a outra fala, pó, pó. Essa é também uma né, a coisa sintética, né? Muito, né? Posso pôr o pó, né? É a linguagem do caipira. É, a coisa bem... Muito. Eu sou um pouco Elomar também. Muito dizer, Elomar, né? E aí isso também tem na linguagem do povo, né? O povo vai falando e às vezes vai comendo. Ele fala muito rápido. Eu às vezes encontro algum amigo do Nordeste, quando ele começa a falar no pique lá, do jeito dele, às vezes você entende só o final. É rápido e tal, né? E aí o Elomar aproveita para colocar isso tudo em música, em arte, né? Maravilhoso. E assim poder explicar do ponto de vista didático musical. Nós temos mais uma imagem do Elomar também no Campo Branco, que você falou, né? Maravilhoso, Campo Branco. A gente pode pôr um pedacinho também para você falar um pouquinho mais dele. E foi fácil a relação? Claro que ele aprovou você, né? Sim, se ele não tivesse gostado, eu acho que eu não teria continuado, né? E foi fácil, assim, a relação, tô falando o pessoal... Assim, foi uma relação porque ele inicial. não sei se ele é um cara muito fácil, assim, no tratar. Estou perguntando porque eu não conhecia ele pessoalmente, né? Ele a princípio, ele parece uma pessoa muito direta, meio seca, às vezes com umas falas muito certeiras, que alguns podem achar agressivas. Mas o tempo vai passando e você vai vendo que é um cara terno, afetuoso com os amigos, com a família e com a sua própria obra. Ele é uma... Esse aí é o Campo Branco, vamos ouvir um trechinho. Tu sem chuva e a tristeza em mim. Peço a Deus, a meu Deus, grande Deus de Abraão, pra arrancar as penas do meu coração, dessa terra seca, criança e aflição. Todo bem é de Deus que vem. Isso aí. É lindo, né? É uma canção de perseverança. Porque e ficou a claro dor... também o que o André falou, né? Aquela blá 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 blá, coisa do ibérica e também que remete ali. Porque a dor, a perda, ela está muito presente na obra do Elomar. Eu acho que isso é uma coisa do sertão do Nordeste mesmo, do retirante, da seca e da busca de uma situação de vida melhor e de outros tipos de sentimento também. Eu acho que todos os personagens do Elomar, eles estão procurando alguma coisa que não se define exatamente o que é, mas você vê que está procurando um sentido para a vida, está procurando a beleza da existência, é uma busca permanente, um permanente trajeto, uma caminhada de um lugar onde não há paz, não há desconforto, para a busca de alguma coisa melhor. Alguma coisa bonita, alguma coisa harmoniosa. E ele escreve lindo, poxa. Ué, não é? Campo Branco, minhas penas secou. Campo Branco é Caatinga, né? Isso que é legal. É a tradução de Caatinga, né? Isso é fantástico. Ele pega do tupi, verte para o português e faz isso, né? A própria realidade geográfica dele. E agora você vai fazer um Vamos Elomar fazer ao vivo? arrumação, pode ser? Já que a gente ouviu um trechinho com o Elomar, agora com a Titânia cantando o Elomar. Josefina, sai cá fora e vem ver. Olha os forros, rameado vai chover. Vai, Trimina, e do
Chiqueira pra cá, já ronca o trovão. Futucatuia, pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Mãe Prudência ainda não colheu, o ai roxo dessa lavoura tardã. Diligência, pega pane com balai, vai com tua irmã, vai num pulo só, vai colher o ai, ai de tua avó. Futucatuia, pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Lua nova, Sussarana vai passar, seda branca na passarela levou, ponta d'unha, lua fina risca no céu, a onça brisunha, a cara de réu, o pai do chiqueiro a gata comeu. Foi um trovejo com a zagaia só, foi tanto sangue de dar dó. O cigano já subiram beira-rio, é só dano, todo ano nunca vi. Paciência, já não aguento a perseguição, já sou um caco véi desse meu sertão, tudo que juntei foi só pra ladrão. Futucatuia, pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Futucatuia, pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Futucatuia, pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Que lindo, né? Arrumação. Lindo, né? Uma delícia. Até o clima, né, da música é tão lindo, as palavras, né, o jeito dele arranjar. E a voz da Titânia também, e vocês no violão. Beleza. Coisa fina. Agora vamos falar um pouquinho, Titânia, da tua história, né? Agora você está mergulhada na obra do Elomar, mas e aí, como você começou na música? Aquela velha Ixi. família era de músico, É. não era? A família é toda Como que é musical. Oliveira, né? Oliveira. Oliveira. Oliveira é uma cidade de muita festa. Explica onde fica mais ou menos, para os Fica a ignorantes da cento- geografia como eu aqui. Fica a 150 quilômetros de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Muito ao sul, ao próximo norte, ao leste, ao ao oeste? sul. Ao sul. É, muito próximo de São João del Rei, que era o grande centro regional na época que eu nasci, digamos assim, que já está bem dentro da história do ouro, né, do garimpo e da mineração em Minas Gerais, Da que nós Vila Rica. com a qual sofremos, né, hoje mais do que nunca. E é uma cidade, eu cresci quando ela tinha 20 mil habitantes, e eu digo que eu fui formada vendo pessoas fazer música, porque o show entrou na minha vida quando eu já estava assim, com mais de 15 anos, 16 anos que eu fui para Belo Horizonte. Então, eu via gente cantando e tocando o tempo todo no carnaval, era um carnaval alucinado, com muito bloco, muita situação teatral na rua, uma Semana Santa com banda de música, Verônica, aquela procissão com milhares de pessoas cantando, tocando. O Congado Mineiro, o Congado de Oliveira, ele é um de responsa, assim, antigo. Então, grandes personalidades do Congado Mineiro são de Oliveira.
Até hoje é uma festa que nós temos 14 guardas de congado que fazem uma festa unificada durante 9 dias na cidade. Faz as contas, uma guarda chega a ter 50, 60 pessoas, não é? Então é uma cidade congadeira, onde todos tocam, cantam muito. E o congado, ao contrário do que muita gente pensa, é uma manifestação muito viva, como toda manifestação popular, em permanente transformação, não é? É uma criatividade ainda sem fim. preservada, ainda bem que você está falando isso, né? Que a gente acha sempre que Não, essas e manifestações aí não, gente, é e importante. quem bate gunga é a galera nova, é a moçada, são crianças, jovens e a juventude está com 20 e poucos anos, ainda faz o grande caldo da festa do Rosário lá. Tanto que eu sou muito ligada à festa, eu pertenço a uma das guardas de Cartupé, pertenço a... Quando você fala guardas, explica aí. É um grupo, né? de congado mineiro. Nesse caso, ele é um grupo que ele, dentro da hierarquia da festa, ele está no meio do cortejo, a gente diz, porque quem fica no pé da coroa tem características muito africanas, que são os moçambiqueiros, por exemplo. Depois você vai andando no cortejo de rua mesmo, ele tem uma hierarquia. Então, ali no meio passam os catupés, os congos, os congados, até você chegar na ponta, que é o início do cortejo, que é o vilão, que já tem características muito portuguesas, usa cavaquinho, usa colete, não é? Enfim, então eu pertenço a uma guarda de Catupé, produzi um disco do Congado que eu acho maravilhoso, ele foi produzido em 85, na época que ninguém queria saber dessa história. A gente produziu um disco, fizemos LPs que foram distribuídos só para Irmandades do Rosário. Enfim, eu tenho uma relação muito forte com a festa. Mas e a assim, festa na minha carreira, naturalmente. E na família também era assim ou era só você que... O povo da minha mãe todo canta e toca muito. E eu digo que eu sou a menos musical perto deles. É minha crise. Mas é só verdade. Só estou imaginando se ela é menos musical. Gente, olha, eu confesso para vocês que a conclusão que eu cheguei é que o dom, ele não significa vocação. Porque às vezes a pessoa é extremamente musical, mas ela não tem vocação para o ofício da arte, que é muito particular. E precisa persistir também, né? Não é muito fácil, hein? Eu acho que persiste quem é realmente do ramo. É verdade. Isso em tudo, a cantora, o violonista, né? Porque fala, não, o cara toca bem violão, mas para tocar muito bem violão, né? Precisa tocar bastante todo dia, tem que estudar, se dedicar, né? O cara fala, é fácil você ver aqui, né? O que tá, mas você não vê o que eu sofro ali na hora de E o artista, ensaiar, ele tem momentos de grande solidão. Porque às vezes ele enxerga coisa que outros não enxergam no seu próprio ofício. E às vezes até os colegas que estão por perto também não. E você tem que firmar pé naquilo que você acredita. E acreditar. Isso é uma coisa que o ofício da arte ensina. Você tem que realmente confiar em si mesmo. Na sua capacidade de raciocinar, na sua capacidade de ver o mundo, de compreender, de analisar. Investir naquilo, se informar. E bater o pé e manter a sua opinião. Perfeito. Agora, quem foram os primeiros ídolos, as referências na área? Cantoras, cantores, compositores? Olha, tudo junto ao mesmo tempo? Não, eu sou... O Clube da Esquina e o Milton Nascimento reinam sobre a minha existência. Você gravou o Milton, o Clube? Gravei. O que você gravou? Vamos aqui, porque nós Nossa, eu já gravei um monte. Nós temos aqui a sua... Mas olha só, eu gravei Milton, no início da minha carreira eu não gravei, porque eu queria cantar coisas do país todo. Eu não queria... Então eu gravei muita coisa do Maranhão, de Minas, do Nordeste, muito autor desconhecido. Aí quando eu vinha gravar Milton mesmo, eu gravei Noites do Sertão, que está no CD Inseto Raro. Inseto Raro, já estamos procurando aqui. Gravei Paula e Bebeto, que está no CD Verão de 2001. Noite de Sertão, já achei. E recentemente gravei umas 6 músicas dele num CD que vocês não têm, mas que eu vou mandar. Chamado Paixão e Fé, que é um duo meu com o pianista Túlio Mourão. Beleza. Que Túlio Mourão também tocou com o Milton, com todo mundo. Exatamente. Lá. É a turma da esquina, o Clube da Esquina, o pessoal de Minas. Vamos ouvir Noites de Sertão, desse seu disco? É violão e voz. O músico é o grande músico, maestro Gilvan de Oliveira. Então vamos ouvir.
Não se espante assim, meu moço, com a noite do meu sertão. Tem mais perigo que a poesia, do que o jogo da razão. A tormenta gera histórias, é tão vida quanto o sol. São cavalos beirando o rio, é o corpo da menina, ofegante ali do lado, ansiosa pelo tato, do carinho arrebatado, do calor da tua mão. Não se engane que o silêncio não existe no anoitecer. Fala mais vida que a cidade, tem mais lenda a oferecer. Não demore, ela é donzela, mas conhece outra mulher. Seu desejo e a madrugada só esperam teu carinho. Quando o ato terminado, chegue perto da janela. Olhe fora, olhe dentro, a paisagem se molhou. Não se espante assim, meu moço, com a noite do meu sertão. Tem mais perigo que a poesia, do que o jogo da razão. A tormenta gera histórias, é tão vida quanto o sol. São cavalos beirando o rio, é o corpo da menina, ofegante ali do lado, ansiosa pelo tato, do carinho arrebatado, do calor da tua mão. Não se engane que o silêncio não existe no anoitecer. Fala mais vida que a cidade, tem mais lenda a oferecer. Não demore, ela é donzela, mas conhece outra mulher. Seu desejo e a madrugada só esperam teu carinho. Quando o ato terminado, chegue perto da janela. Olhe fora, olhe dentro, a paisagem se molhou. Não se espante assim, meu moço, com a noite do meu sertão. Do meu sertão. Tem o Noites de Sertão, a música do Tavinho Moura, do Clube da Esquina, o Milton Nascimento e tudo mais, né? A gente tá na dúvida aí quem fez a composição, se foi o Milton ou Fernando Brant, você não sabe. A melodia do Tavinho. A melodia do Tavinho. Foi né? feita para o filme Noites do Sertão. Perfeitamente. E aí você gravou nesse disco seu. Esse Agora- disco é de 95. É? Uma viagem no túnel do tempo aqui, rapidinho. Esse disco, na verdade, ele é uma grande... Na época, eles usavam o termo eclético. Você lembra disso? Que as cantoras eram chamadas de Olha, ecléticas? Titânia é Porque- eclética. Não, é porque é uma situação da música naquele momento. Nós todos e nós todas cantávamos de muitas coisas. A gente não estava preso a um segmento comercial já consolidado. E no meu caso, Que é então... bom, né? Eu acho que sim. E no meu caso, como eu vivia muito fora realmente do mercado convencional, no Inseto Rádio isso é um exemplo assim, levado às últimas consequências, porque esse disco ele tem músicas inéditas da minha geração, por exemplo, tem inéditas do Chico César, do Lenine, do Luiz Tati, do Edivaldo Santana, do Maurício Pereira e do André Bujanra. Todo mundo sócio aqui da rádio. Edivaldo teve Então, antes de ontem. Aqui. além de ter, então, isso que eu considero minha geração, tinha Capiba, Egberto Gismonti, Toninho Horta, Domínio Público do Vale do Jequitinhonha,
que mais que tem lá? O Caetano Veloso. Então era um leque muito amplo, né, de autores. Meus discos e meus shows, principalmente, sempre eu usei muito isso, que eram canções contrastantes, autores vindo de universos contrastantes. Naturalmente, porque eu vivia em mundos muito contrastantes. Eu vivia entre São Paulo e Araçuaí. Para eu chegar em Araçuaí, de Belo Horizonte lá, eu levava 16 horas, uma boa parte na terra. Então, meus discos todos têm essas características. Por isso, Elomar é tão diferente na minha história. Porque é o meu primeiro disco sem nenhuma percussão, o único, e é todo dedicado a um único universo, né, que é o Elomariano. Certo, Elomariano, o universo Elomariano. Mas antes da gente voltar ao universo do Elomar... não falei uma coisa. Fale. Como eu comecei a cantar. É isso que eu ia... Essa era a pergunta, você me tirou da boca. Olha... Quando você... E que primeira música você cantou na tua vida? Eu fui chamada para cantar pelo grupo Mambembe, que existia em Belo Horizonte, que tinha um show chamado de Chica Chico. Chiquinha Gonzaga, Chico Buarque. Porque o grupo era da década de 70, quando só se tocava música em inglês. Você lembra? Que até os artistas brasileiros se rebatizavam com nomes em inglês para tocar em rádio. Amanhã, inclusive, nós vamos falar com o André Barcinski, que ele fez uma série de documentários sobre essa turma. Olha só, que cantava exatamente. E punha um nome, tipo então, Terry Winter. Exatamente. Então, o Mambembe surgiu nesse momento, lógico que com uma pegada política muito forte, e eu fui convidada pelo grupo na fase final dele, já em 79, 80, eu tinha 19 anos, para cantar. Eu não tinha nenhum plano de ser artista, mas eu aceitei meio na aventura. E aí o grupo fez um espetáculo que na época era proibido. Gente, nós tínhamos que cantar para censura antes. O pessoal não lembra dessa história. O show mas se chamava A Revolta da Chibata e ele contava a história da revolta dos marujos da Marinha Brasileira, que se revoltaram contra maus tratos, tomaram a esquadra de guerra em suas mãos, mataram oficiais, apontaram os canhões para a Baía da Guanabara, né, para a cidade. E Rubras Cascatas. Exatamente, a música do João Bosco. E Aldir Blanc. Isso. E então o Mambembe fez esse show e eu comecei a cantar com esse show. Como a Revolta da Chibata tem a história, tem o episódio da anistia, porque eles negociaram uma anistia, os marujos, e quando eles entregaram a esquadra, a anistia foi traída e eles foram todos presos e alguns morreram, etc. Então, esse show ele foi incorporado pela campanha da anistia. Beleza. Então, eu comecei a viajar com a campanha da anistia, junto com o grupo Mambembe. Estamos aí 78, No meio dessa viagem, eu larguei meu curso. Abandonei. Curso de que você fazia? Ciências Sociais. Cursei 2 anos e meio. Fez Ciências Sociais na música, tudo bem. E aí, então, eu abandonei. Que música você cantava nesse... Eram canções do próprio grupo Mambembe. Ó que jovem marinheiro, sem dinheiro com espada e sem dinheiro. Ele era negro, falava língua estrangeira, tinha uma companheira, mas gostava era do mar. Desde criança sonhava com essa doideira, pois queria a vida inteira na marinha se alistar. Aí conta essa música, é uma das aberturas do show, que conta a história do João Cândido, que foi o grande líder, né, um negro, grande líder da Revolta da Chibata. E o show foi todo... A única música que não era dos componentes, dos compositores do Mambembe, era justamente o Mestre Sala dos Mares. Você canta um pedacinho do Mestre? É. Que aí tem tudo a ver com o que você está falando. Eu lembrei Rubras Cascatas. Rubras cascatas jorravam nas costas dos santos entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão, que a exemplo do feiticeiro gritava então: glória aos piratas, as mulatas, as sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias, glória a todas as lutas inglórias que através da nossa história não esquecemos jamais. Salve
as pedras pisadas de um cais, mas salve, salve o almirante negro que tem por monumento as pedras pisadas de um cais, mas faz muito tempo. Lindo. E a Titânia ainda fez as duas versões, a que foi censurada, que era o Almirante, que ele citava. Aí o Aldir Blanc teve que mudar na censura quando encaminhou essa letra. E ele trocou por Navegante para passar, né? Sim, tem várias Teve trocas que fazer de palavras. umas negociações que faziam na época. Aí a gente... Negociar a letra. Você, antes de estrear o show, você apresentar, tinha que gastar, inclusive, fazer como era, pagar equipamento de som, teatro, tudo. Era como se fosse um show, só que é para os caras da censura, E né? sentavam duas pessoas da censura e na hora que acabava o show, eles vinham dizer, corta isso, corta aquilo. E a gente sempre apresentava a versão oficial do Mestre Sala dos Mares e, naturalmente, na hora do show, cantava a versão proibida. O cara não estava lá mesmo. Era uma forma de burlar, né, a censura, fazer o quê, né? E a gente, para mim, é muito forte a sensação de uma roda de história ao contrário, sabe? Agora que nós estamos vivendo. Porque eu vivi o final da ditadura militar, né? Eu vivi quando as greves eram proibidas e passaram a ser permitidas. Eu lembro a maravilha que era você poder andar na rua gritando suas bandeiras políticas. Isso era uma conquista, não é? E hoje a gente está vivendo exatamente... Amanhã tem greve geral. Vamos ver. A roda contrária, né? Não é? Da perda de direitos, né? Como é que você vê, aproveitando o que você está falando, a gente fala o gancho, né, jornalístico e tal, mas você levantou o tema, como é que você vê aí, para você, uma mulher da cultura cantando Elomar, com essa história desde o princípio na sua cidade, defendendo a cultura, as congadas e tudo mais, como é que você vê a cultura hoje nesse país aqui? O que a gente conquistou do ponto de vista de direitos, de institucionais e legais, a gente está perdendo tudo. Mas o universo da cultura, ele é problemático até para as forças retrógradas, porque ele não cede, né? Quando a gente fala em cultura, a gente fala em conhecimento, em consciência, em discussão, em originalidade, em inventividade. Falamos cada vez mais contra o consumo passivo, não é? Porque se você aposta na criatividade, você não aposta na cópia, você não aposta em produtos que não foram criados por você, enfim. A nossa identidade, né, como nação, como cidadão, ela toda é do território da cultura e nós não vamos perder isso, não. Eu acho que a gente não perde. A gente teve grandes conquistas econômicas nesse período, nesses últimos governos nossos democráticos, mas também houve um salto de consciência, não é? Eu acho que um menino negro hoje com 15 anos não é como seus avós, ele tem uma noção e uma condição de defender sua cidadania que seus avós e seus negros não tiveram, né? As conquistas femininas, não tem volta, gente, não tem volta. Né? As mulheres não abrem mão mais do seu protagonismo, assim como o trabalhador não abre, não é? E nós não temos outra saída que não nos defender, não é? E acho que tem que ir para a rua. Perfeitamente. É resistência, é isso mesmo. É resistência. Não, e você sabe que no começo nós falamos do bode orelhana, lá do Enfio, né? Aí eu falei, o que o bode diria hoje, né? Aí já sabe que o ouvinte aqui participando pelo YouTube já dizia que o Marco Antônio disse assim, o bode estaria dizendo que a casa caiu para Lava Jato. Hashtag Vaza Jato, Lula livre, Crato Ceará, do Ceará, ele mandou aqui. Na hora que ele estava brincando do bode, né? E já lembrou essa daí. E o Augusto Policarpo diz assim, a farsa foi mostrada. Aí o Ismael Lima, Elomar é Deus. Aí aqui o Green, que não consegui identificar direitinho. Titane, sua voz é paz e amor no meu coração. Beijo grande, Fernando. Beijo para você. E aí tem o pessoal participando. Isso pelo YouTube. Pelo o Facebook, a Rô Castelo, que sempre participa aqui dos programas da Hora do Rango e tudo mais, diz assim, Elomar é pura poesia. A Beatriz França diz, linda! E mandou um coraçãozinho ainda depois. Elomar e Ana, juntos é pura poesia. O que mais que ela disse aqui? Até uma Rolim Alves.
É tão rica a nossa música de raiz, ouvir lá nessa voz doce e linda é um prazer. Viu, Titânia? Estou falando de você. Larissa Turma, muito bacana. Magnalva Santana, isso sim é música, inteligente. Ela segue. Quem for de Pedra Azul, aí levanta a mão. O Vale é rico em cultura. Eu sou agregada. Agregada. Amo Elomar, salve e conquista. Tá vendo? O pessoal participando, a Magnalva Santana também. Tudo pelo YouTube, pelo Facebook, eu tô lendo aqui as mensagens. Se você quiser participar também pelo WhatsApp, é fácil, 0 operadora 11 96893 7672. 96893 7672. Eu deixo o 9 separado porque o 6893 7672 é mais sonoro. Para fazer vinheta, né? Depois a gente faz. Então é isso aí. Agora uma questão para você explicar para nós, Titânia. Você vai fazer, você fez esses shows aqui em São Paulo, volta para a terra, como é que funciona agora? Eu estou muito feliz porque você vai o show morar aqui deu em São muito Paulo? certo. Eu vivi aqui em São Paulo durante 4 anos fundamentais para mim. Foi ali na virada de 89, 90, 91. Eu sinto falta de São Paulo, eu tenho saudade de São Paulo, eu tenho muitos amigos músicos, cantores, cantoras e muita gente de teatro. Eu tenho uma produtora muito amiga aqui que me produziu muito tempo. Enfim, mas eu estava sem cantar em São Paulo desde 2012. Olha, eu vim fazer o lançamento de Titânia e o Campo das Vertentes no Auditório Ibirapuera. Era um elenco enorme, nós éramos quase 40 no palco, porque tinha um coro muito grande junto comigo, um coro cênico. E depois não voltei mais. Então, voltar agora me fez muito bem. Eu fiz 4 shows no TUSP. Voltei para Belo Horizonte e já estou aqui de novo. Ou seja... Que beleza. Vai eu ficar acho por que eu aqui. vou vir muitas vezes. Beleza. Eu devo fazer outros shows aqui aí ao longo dos meses. E o pão de queijo tava... Que nota, assim? Tá uma como delícia, mineira. gente. Nota da mineira, você saber, né? Tá muito Vamos ouvir, já que gostoso. você falou de Titânia e o Campo das Vertentes, nós temos um clipe aqui, tem o Estrela Natal e o Que Voa. Qual que a gente vai ver primeiro? Estrela Natal, que é uma canção do Sérgio Pererê. Legal, vamos ouvir então Estrela Natal. Com a participação dele, inclusive, e desse Pererê. coro cênico que trabalhou comigo durante muitos anos. Legal, aí a gente vê esse clipe, o pessoal que está acompanhando na rádio vai ouvir, que é do disco Titânia e o Campo das Vertentes. Uma convicta referência às guardas de Moçambique mineiras. Tudo que do você Congado. falou lá do Congado, tem Sim. tudo a ver. Então vamos ver, daqui a pouco a gente tá lá. Voa, menino, voa pra sua estrela natal. Voa, menino, voa por cima do temporal. Voa, menino, voa pra sua estrela natal. Voa, menino, voa por cima do temporal. Sei da saudade que sente do tempo do coração. Vejo o lamento que mora na sua canção. Eu também tive um sonho que passou
Também do Palácio das Artes, essa gravação. Gravação do ao vivo no Palácio das Legal. Artes. Fala que todo Música mundo... do Sérgio Pererê. E fala um pouquinho, tanta gente no palco, né? Que a gente estava vendo o clipe, você que estava ouvindo também, se percebeu pelo som, coro, tambores e tudo mais, a própria Titânia tocando tambor, e a participação do pessoal todo, né? Fala um pouquinho como é que é para colocar esse som que é emocionante, né, no palco. Que não é fácil, tem uma produção e sim, tanto, né? Eu quis levar um grupo grande comigo para o palco mesmo, com a ideia de fazer um coro cênico. Que, no fundo, ele é inspirado, sim, nas guardas de Congado, que cantam, dançam, tocam, fazem tudo ao mesmo tempo agora. Então, a ideia era essa e eu resolvi preparar um elenco para isso, que tivesse procedimentos técnicos como os meus, né? Aí, João das Neves, com quem eu sempre trabalhei, diretor de teatro, a Irene Ziviani, que era minha preparadora corporal, eu convidei os dois para a gente trabalhar com o elenco. E esses meninos se inscreveram 200 pessoas. Eu ia tirar 5. Na hora que a gente viu aquela multidão, nós mudamos o plano todo, entrevistamos todo mundo, criamos 2 grupos de 25, trabalhamos durante 1 ano com eles, todo fim de semana. Depois criamos esse grande coro cênico que toca percussão, canta e se desloca no espaço. Criamos um espetáculo para o coro, que foi apresentado em Belo Horizonte. E depois eu continuei dando essas oficinas em Oliveira, Divinópolis e Itapecerica. Legal. E esse show circulou demais. Ele circulou entre 2006 e 2009. Aí depois a gente se dispersou. Que era o Campo das Vertentes. Exatamente, esse show aí. A gente se dispersou e em 2012 apareceu um dinheiro para eu gravar o DVD. Eu falei, e agora? Cadê o povo? E você falou que muitas das meninas que você selecionou para participar lá, aí todas viraram todos já... se profissionalizaram. Porque essa gravação que a gente está vendo, ela é da gravação do DVD em 2012. Então, eu joguei um foguete, né? Disparei um foguete, assim. Quem se profissionalizou, vem que nós vamos gravar. Porque eu não podia pegar todo mundo. Então, eu inventei esse critério, achando que iam aparecer uns 8. Apareceram 22. E depois a gente documentou, fez um livro. Sanfona, que ela veio aqui, a linda Simara Frois, do Tri Sinha-Flor. Sinha-Flor veio aqui, cantou, fez shows aqui em São Paulo. Tá a aqui, gente tem aqui. Aí nesse elenco alguns músicos muito importantes para a cena mineira. A Irene Bertacchini, Bia Nogueira, que são cantoras, compositoras, lideram coletivos femininos na música. A Karina Amorim, que está aqui também, o Jardel, que é músico, a Larissa Horta, que é uma grande baixista nossa, é desse elenco, Daniel Guedes, percussionista, então, Michele Ferreira, que hoje criou a companhia Flores de Jorge, de teatro e de musicais, o Rubens Aredes, que é hoje um dos ícones do nosso carnaval, é o cantor de um dos nossos maiores blocos. Enfim, é um pessoal. E os você músicos, fez um claro, curso foi, a gente uma fez formação de foi uma formação novos artistas longa. que estão hoje. Uma formação muito longa. Na área. Eles dizem que foi fundamental. Eu acho que arte é muito difícil de ensinar. Você não ensina. Mas um jovem que tem vocação artística, se ele tiver oportunidade de trabalhar com artistas maduros, profissionais, ele vai aprender muito na convivência. Foi o que você permitiu para essa rapaziada toda, essa turma. Que legal. E trabalharam com o João, né? Isso aí é muita diretor emoção de também, teatro. né? A pessoa vai chegar e falar, olha, Titânia, obrigado por você ter me dado demais, gente. Aí um outro artista. Esse aí é maravilhoso, não tem preço. É muito gratificante. Imagina. Bom, nós vamos fazer um giro de notícias com a Fabiana Ferraz. Daqui a pouco a gente volta com a Titânia aqui para falar um pouquinho mais do trabalho dela do Elomar. Ela vai cantar Elomar. E também vai ter textos aqui de Cervantes, meus amigos. Nós somos muito chiques. Daqui a pouco de volta aqui com a Titânia. E também o André Siqueira, que vai fazer um som no violão também. Já fez aqui, já mostrou o que veio. Hora do pão de queijo. Isso aí, agora é hora do pão de queijo, giro de notícias. Com você, Fabi. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
Toda segunda-feira, a partir das 8 da noite, aqui na Rádio Brasil Atual, você acompanha Circuito MPB. Bastidores da canção, lançamentos, Arquivo Brasil Atual e toda a agenda musical de São Paulo. Circuito MPB, segundas, 8 da noite, ao vivo, aqui na Brasil Atual, 98,9 FM. As músicas que as outras não tocam, as notícias que as outras não dão. Reforma da Previdência, com Carlos Gabas. O que o governo Bolsonaro está chamando de reforma ou de nova Previdência, nós sabemos, é um desmonte do sistema de proteção social brasileiro. Não tem nada de novo, isso é muito antigo, isso é velho. E ele prevê que as pensões das viúvas e dos viúvos seja reduzida a 60%, quase metade do valor. Ora, quando alguém morre, a despesa da casa, da família, reduz a metade? Claro que não. Isso é retirar brutalmente, atacar brutalmente o direito dos nossos aposentados, das nossas aposentadas e pensionistas. Nós não podemos admitir isso. Mais ainda, ele não permite que haja o acúmulo legal da aposentadoria e da pensão. Ora, se eu contribuir para os dois, é claro que eu tenho o direito de ter a minha aposentadoria e a pensão da minha companheira, ou vice-versa. E ele diz que não, você vai ter que escolher entre um e outro. Então isso é um ataque frontal ao direito do mais pobre, ao direito dos aposentados e das aposentadas do nosso país. Nós não podemos permitir. Não é reforma, é destruição da Previdência. Agora na Brasil Atual, um espaço para você tirar as suas dúvidas da língua portuguesa falada no Brasil. Na Ponta da Língua. Apresentação: Fernanda Pompeu, professora de português e idealizadora do site aceleratexto.com.br. Professor, algumas dúvidas ainda sobre questões de palavras que são parecidas, né, mas elas não têm os significados iguais. E uma que sempre aparece, mas isso em texto de jornal, nos WhatsApp da vida e tal, o ante com E final e o anti. Por favor, explique. Ante com E é antes, anterioridade. Então vamos lá. Antessala do dentista é aquela salinha antes do consultório, antes da gente sofrer. Anteontem, antes do ontem. Há 2 dias. Já anti com I é contra, oposição. Sou anti-governo, sou contra o governo. Antialérgico, medicamento contra a alergia. Professora, mais um caso de palavras parecidas, mas não iguais nos significados. O caso da palavra ascendência e descendência. Bom, esse é um exemplo ótimo porque a maioria de nós, a maioria das pessoas, confunde. Então vamos lá, hein? Ascendência, vamos lembrar de ascender, subir. Então é todo mundo que veio antes da gente. Avó, pai, mãe, tios, bisavós, né? Então, exemplo, meu avô era moçambicano, então eu tenho ascendência africana. Descendência, vamos lembrar, descendência, descer, são filhos, sobrinhos, netos, bisnetos. Você só pode dizer que tem descendência australiana se um filho seu nascer na Austrália. Lembrou? Lembrou do pai, do avô, do bisavô? Ascendência. Vai falar dos filhos, netos, bisnetos, descendência. Na Ponta da Língua. Dúvidas da língua portuguesa falada no Brasil. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp 968937672 e tire suas dúvidas com Fernanda Pompeu, professora de português e idealizadora do site aceleratexto.com.br. 1h13, giro de notícias da Rádio Brasil Atual. O vazamento de diálogos entre o então juiz federal Sérgio Moro, o atual ministro da Justiça, e o procurador Deltan Dallagnol está provocando uma mudança de hábito no alto escalão do governo Jair Bolsonaro.
O próprio presidente e outros integrantes do executivo sempre preferiram aplicativos de mensagens como WhatsApp e Telegram para se comunicar e tratar inclusive de temas considerados confidenciais. Agora eles deverão migrar as conversas para telefones criptografados fornecidos pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. De acordo com o auxiliar do Planalto, o caso envolvendo o ministro Moro acendeu alerta de como o governo e seus integrantes estão expostos e, portanto, a orientação agora é redobrar as medidas de segurança. O relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, vai apresentar hoje à Comissão Especial da Câmara o parecer sobre a proposta de reforma. Moreira já informou que vai propor mudanças no texto enviado à Câmara pelo governo Bolsonaro. Após a leitura do relatório, deverá ser concedida a chamada vista coletiva, ou seja, um tempo para os integrantes da comissão analisarem o parecer. Entre outros pontos, a proposta de emenda à Constituição, a PEC, enviada pelo governo, prevê idade mínima de aposentadoria para homens 65 e para mulheres 62. Samuel Moreira diz que não fará mudanças nesse ponto, considerado por ele a principal estrutura da proposta. No entanto, o relator já informou que deve retirar da reforma alguns pontos, entre os quais mudanças na aposentadoria rural e mudanças no benefício de prestação continuada, o BCP. Também deve ficar de fora do relatório, conforme anunciou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o regime de capitalização proposto pelo governo. Samuel Moreira também deve retirar servidores estaduais e municipais da reforma. Rodrigo Maia articula com lideranças partidárias a possibilidade de o relatório ser analisado pela comissão especial no dia 25 deste mês. A pergunta que está na boca do povo: o que você acha do governo desmontar o grupo de combate à tortura? Na boca do povo. 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 Jair Bolsonaro demitiu todos os peritos do Grupo de Prevenção e Combate à Tortura em decreto publicado no dia 11 de junho. O órgão, originalmente, é responsável por investigar violações de direitos humanos em locais como penitenciárias, hospitais psiquiátricos, abrigos de idosos, dentre outros. O decreto assinado por Bolsonaro determina que a nomeação de novos peritos deverá ser aprovada por ele próprio e que os novos membros não receberão salários. Bolsonaro também proibiu que os novos peritos tenham qualquer vínculo com entidades da sociedade civil e instituições de ensino e pesquisa. Fomos às ruas perguntar às pessoas o que elas acham do governo desmontar o grupo de combate à tortura. Bárbara, radialista. Na verdade é a precarização da mão de obra, né? Porque a partir de agora é só voluntariado, é um trabalho sem remuneração e muito provavelmente não vai ser feito por pessoas especialistas nisso, né? Enfim, é só para esconder todas as violações de direitos humanos que acontecem nesses locais. Ciro, transportador. Foi demitida porque não estava trabalhando da forma certa. Eu acho assim, nada, nenhum, seja ela qual for a esfera, nada perpetuado é interessante. Então assim, se o governo novo entrou e achou que aquelas pessoas não eram capacitadas ou que tinha uma certa regalia, aí tá certo. Aí eu acho que é certo exterminar, ou exoneradas, não sei qual é a palavra, e depois contratar pessoas novas. Rosângela Degô, eu sou técnica em enfermagem. Eu acho isso um absurdo, né? Porque você tinha quem, né, ficasse observando para ver se havia realmente pessoas sendo torturadas. Eu acho isso um absurdo mesmo, porque a tortura existe, né? A gente sabe que existe. Lares de idosos, crianças, a gente vê um monte por aí, né? Eu, como técnico em enfermagem, já vi profissionais da área de saúde maltratando pessoas de idade, essa coisa toda. São profissionais? Não, maus profissionais, né? De São Paulo, Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Todos os dias, pela Rádio Brasil Atual, do meio-dia às 2h, Hora do Rango. Apresentação, Oswaldo Luiz Colibri Vita. Hora do rango, tá na hora do rango, vamos lá. Também tá na hora de voltar. Vamos, daqui a pouco tem que voltar. Tem que voltar pra trabalhar. Hora do rango. Porra, meu, tô com uma fome. Estamos de volta aqui com a Titânia, contando aqui histórias, e ouvindo histórias e lembrando coisas da música popular brasileira, né? E é muito legal, Titânia, eu estava falando das grandes cantoras que a gente conheceu, né? E o fato de você ter lançado essa turma que a gente acabou de comentar, né? Sim. Deve ser uma coisa muito
gostosa de receber o retorno. Fala, você me ajudou, você me deu oportunidade. Isso aí não tem. É uma coisa maravilhosa. Não tem preço, não, porque a gente viu que não viveu em vão, digamos assim. Valeu a pena. E eu acho que nós artistas, nós somos a continuação uns dos outros. Isso para mim é muito claro, assim. Eu vejo os que vieram antes de mim, vejo os que estão vindo depois, porque a música é uma construção coletiva, sabe? Mesmo que a gente tenha grandes ícones. Desculpe cortando, sem querer cortar, aquela velha história. Nem todo mundo tem uma alma generosa como a sua, né? Tem as pessoas da área de música que pensam primeiro nela e depois nela, né? São muito egocêntricas algumas figuras. Mas mesmo essas pessoas sabem que elas devem muito à cultura musical da sua geração, por exemplo, né, do seu país. Por mais que você tenha um artista que seja muito particular, para ele chegar naquele ponto que ele chegou, houve um contexto, né? É claro. Que foi construído Só pela sua geração. A ficha, às vezes, né? Sair daquele mundo imaginário, né? E cair na realidade, aí tudo bem. Olha, tem o WhatsApp, que a Fabiana vai ler aqui para nós, alguns WhatsApp. Também lembrando que a Beatriz França disse diva para você, só para você. Com interpretação ruim, mas é uma interpretação. E a Rô Castelo, que estava acompanhando aquele clipe do Campo das Vertentes, que a gente ouviu e viu o pessoal do Facebook e do YouTube, ela ficou maravilhada. Que lindeza de clipe, diz aqui a Rô Castelo. Todo show tá no YouTube. Beleza. Titânia e o Campo das Vertentes. Então, pessoal, vocês podem é só entrar lá e acessar e ver. Certo? Fabi, diga lá. Tem algumas mensagens aqui, Colibri. Vamos lá. Olha só. Felicidade por ouvir o repertório do grande mestre Elomar na RBA e por ver e ouvir a Titânia na Hora do Rango. Elomar é um tesouro da nossa música e aproveito também para mandar um abraço grande para o Hudson Lacerda, esse violonista fantástico que eu tive a sorte de dividir uma cantoria em Suzano, Del Miranda, de Mogi das Cruzes. Bacana. Tem mais aqui, ó. Só Colibri para trazer pra gente um tempo de beleza, simplicidade e grandeza de som e voz. Assisti Titânia no Centro Cultural São Paulo e em Visconde de Mauá. Linda voz, obrigado, Colibri, ele disse. Não, que é isso. E o detalhe é o seguinte, a gente fala de cantoras, né? Eu bato muito papo com a Fabiana Kotza, né? Que hoje está, essa semana, se não me engano, ela já vai se apresentar na França até. Depois eu passo aqui o dia que ela vai se apresentar na França, mas eu converso muito com ela sobre grandes figuras da música popular brasileira, que a gente às vezes consegue tê-las aqui, nem sempre por uma questão que estão em outros centros, né? Não Rio, São Paulo, e às vezes é mais difícil. E a Fabiana, quando falou da Titânia, ela falou assim, tipo, vem logo, traga logo, não esqueça. Aí o Nelson Calura foi lá, conseguiu fazer o contato e você está aqui. Então você vê que é outra cantora como você, generosa, que não esquece das amigas e gosta. A Fabiana é muito especial, né? A Fabiana é uma coisa importante no contexto da música hoje, né? Então. Pela intérprete que ela é, pelo talento dela, ela é da grande linhagem das vozes brasileiras, verdade, né? Verdade. E aí, quando a gente conversa sobre isso, por isso, explicando aí o ouvinte também, né? A gente traz as pessoas que as outras cantoras também indicam. Você, Fabi, indica, os músicos, enfim, todo mundo, a gente procura ficar atento para trazer essa qualidade aí musical, né? É isso. É isso, Colibri. Ainda tem muito mais aqui, ó. Manda tem bala. mais, Alberto Vilas. Colibri, Titânia é uma fada dos nossos sonhos musicais. Que legal. Está no nível 1 Master Plus da música brasileira. Nível 1 Master Plus, gostei, gostei. Plus. Tem um amigo meu que me ensinou a gostar tanto dela, o Gildes Bezerra, de Itajubá. Grande poeta. Tenho todos os discos, assisto todos os shows, consumidor número 1 da sua musicalidade. Além de tudo, é linda. Beto Vilas, de Itajubá. Legal. E tem um áudio também enviado aqui por uma ouvinte. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Pimba. Titânia, sua linda. Estive no Maria Antônia para te ver naquele show quase particular. Tão belíssima, belíssima. Amei ver você lá e tô amando ouvir você aqui na Rádio Brasil Atual. Obrigada, Colibri. Você sempre trazendo pessoas maravilhosas pra gente, pro nosso Hora do Rango. Que delícia de programa, que delícia de rádio. Eu sou a Elisângela, falo de Jacareí. Felicidades a todos. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde, obrigada. Obrigada.
É isso, Colibra. Essa gente fica até emocionado, né? Que o pessoal gosta, né? E ela tava lá no teu show, né? Que é bacana, ficou emocionado. Pois também. é, olha, agora a gente se encontra de novo no seu programa. Não é? Agora, Titânia, você falou um pouquinho, né? A gente tava falando sobre... Você falou que tem um texto aqui do Cervantes, que tem um toque feminista, que hoje a gente também fala sobre isso também, né? Diariamente, você falou, né? Sim. Um pouquinho antes aqui, no nosso comentário mais político, né? E da cultura, né? E você queria também fala um pouquinho desse texto. Eu vou dizer, esse texto, ou vai dizer o texto, ele, que é melhor ainda, né? Ele é um trecho de Cervantes e eu coloquei dentro do show do Elomar, numa das canções do Elomar que fala de princesas e reis. Então, no final do texto, da canção, eu falo esse texto. Então, eu vou falar para vocês Então, aqui, a gente pode ser? começa a canção, você faz o texto depois ou inverte? Eu vou fazer só o texto. Eu acho. Fazemos tudo? Tu você manda, Titânia, você manda. Então, vamos fazer. É Acalanto o nome da canção. Beleza. Certa vez ouvi contar que muito longe daqui, bem pra lá do São Francisco, ainda pra lá, em um castelo encantado, morava um triste rei e uma linda princesinha, sempre a sonhar. Ela sempre demorava na janela do castelo, todo dia à tardinha a sonhar que além do seu castelo, muito além, ainda mais belo, havia um outro reinado de outro rei. Certo dia a princesinha que vivia a sonhar saiu andando sozinha ao luar, e o castelo encantado foi ficando ainda pra lá, caminhando e caminhando sem encontrar Contam que esta princesinha não parou de caminhar e o rei endoideceu e na janela do castelo morreu, vendo coisas ao luar. O jovem Crisóstomo havia se apaixonado pela bela pastora Marcela e de tal maneira que, ao ser repelido, suicidou-se. À beira de seu túmulo, os amigos acusavam Marcela de ter provocado a morte de Crisóstomo. Surpreendendo a todos, Marcela aparece, dirigindo-lhes a palavra. Dizei que os céus me fez bela e que minha formosura vos obrigou a amar-me, e que, sendo assim, também eu serei obrigada a amar-vos. Compreendo com o discernimento que Deus me deu que todo formoso é amado, mas não entendo por que alguém, por ser belo, seja também obrigado a amar.
Dizei-me então, e se ao invés de bela, me tivessem os céus feito feia? Seria justo que vos odiasse, que vos amaldiçoasse, por não me amardes? O verdadeiro amor é dado, não obrigado. Por que quereis que vos ame à força? Crisóstomo morreu por sua insistência, não por minha crueldade. Porque serei eu a obrigada, a acusada de seus dissabores. Eu nasci livre. E para viver minha liberdade escolhi estas montanhas. Suas águas são meus espelhos. Sua brisa, seus pássaros, minha companhia. A eles dedico meu pensamento e minha beleza. Aos que me chamam fera, venenosa, ingrata, que me tenham por coisa ruim, pois que não vou procurá-los em momento algum. Eu nasci livre, não vou me submeter. Não fico com um enganando a outro, não engano a um e outro. A conversa honesta das pastoras destas aldeias e minhas cabras me entretêm. E tem meus desejos por fim estas montanhas, e se delas se afastam, é apenas para contemplar a formosura dos céus. Miguel de Cervantes, em Dom Quixote de la Mancha, 1580. Legal, hein? Atual, hein? É surpreendente, né? Como impressionante. Como tem a ver, não é? Com Você agora. achou linda, parece que tá na música. Não é? A Calanto já juntou com o Cervantes. É. Elomar e Cervantes. Falo que são almas dupla irmãs, assim. Legal. E o texto, né? Porque é uma coisa... O texto, quem me mostrou esse texto foi João das Neves. Porque eu estava meio que colecionando trechos da literatura em geral, assim, que eu achava que eram emblemáticos, né, para essa questão feminina. E um dia o João me chamou e falou, olha esse aqui. Veja aqui esse texto. E quando eu fui montar o show para lançar o disco do Elomar, aí eu pedi a João, pega aquele texto lá que você me mostrou, traduz para eu encaixar. No livro é um texto longo, são mais de 2 páginas, se bem me lembro. E a gente reduziu para poder ficar de um tamanho... E encaixou beleza, ficou muito legal. Faz parte da canção. A briga é longa, né? Dá para a gente perceber, não é? Como essa Da discussão mulher, sobre a questão do poder, né? Dos homens sobre as mulheres e o desejo, a disposição da mulher de não submeter é uma coisa antiga e discutida há muito tempo, né? Exato. Porque é tão claro isso dentro desse texto do Cervantes. Perfeitamente. E na área da cultura, da música, enfim, a mulher tem um espaço, né? Mas em outras áreas ainda deve muito, né? Questão de tempo a gente vira o jogo. Outra cantora falou a mesma coisa que você está falando aqui para mim. Quando eu falei assim, daqui a pouco a gente toma conta aqui, tranquilo. Certo? Mas é duro ainda ter que falar no assunto, né? Tem conquistas que já estão no outro nível já, né? Sim. E ainda tem que comentar isso, mas tem muita repressão, ainda tem muita coisa, muito interesse, né? Ainda mais nesse governo, né? Que despreza, né? E o que isso acontece que é mais triste. Que isso diz respeito à intimidade de todas as pessoas, né? É. Por isso é uma guerra tão difícil, não Verdade. é? Porque às vezes o seu grande amigo, seu pai, seu amor, não é? Seu irmão, ele tem comportamentos que afrontam, né, a mulher, sem perceber muitas vezes. Então acho que a gente está exatamente vivendo nesse momento, né, de poder discutir isso amplamente, inclusive dentro da intimidade. E eu acho que essa nova geração, não eu, né, mas a nova geração, meu filho, já melhoraram muito nesse quesito. Pelo menos os homens, sim. né? Sentido do machismo, enfim, outras coisas, né? E da diversidade de gêneros também, melhoraram, não é? Porque nós não já somos tá só evoluindo. ou homens ou Pois mulheres, né? O assunto é mais complexo. Claro, sem dúvida, mas estou falando que melhoraram no entendimento, né? Que a nossa geração também foi muito reprimida, a minha, né? Especialmente. E acho que do meu filho, do meu neto, já essas questões já tem outra visão, muito mais arejada do que a gente tinha, sem dúvida. Melhorou, evoluiu esse aspecto. E por isso que eu tenho a esperança que, obviamente, isso vai acontecer breve, né? Vamos falar um pouquinho do André? Vamos falar agora? Chegou a hora do merchan do André. Não, o André já veio aqui, tocou um choro para mim aqui, já adorei.
Fala um pouquinho do teu trabalho aqui também, André, né? Que a Titânia também, como eu, né? A gente gosta muito do instrumento do violão e tal. E você toca... Como é que chama aquele lá que você toca também no show? No show da Titânia, nesse show do Elomar, os violões, na verdade, ficam a cargo do Hudson Lacerda, que é um especialista em Elomar, né? E eu faço o buzuki, que é esse instrumento, que é um bandolim oitava baixa, um bandolinzão, e uma viola de 14 cordas. Então eu entro com cor, né? Viola de 14 cordas? Como é que é isso aí? É uma viola com 2 pares a mais graves. Então lá pra dar um baixo assim? Ela dá um grave, dá um reforço. Baixo. Um grave, costumo brincar que é uma mistura de harpa com roda de bicicleta. Um instrumento todo diferente, né? E você tá com o trabalho seu também, né? Vou aproveitar aqui o espaço, né? Fala um pouquinho. 2 discos aqui, tem muito mais, né? Fala um pouquinho aí do teu trabalho. Enquanto a Titânia dá uma folguinha para ela, porque ela, depois do Cervantes, ela tem que se recuperar e comer um pãozinho de queijo. Você tem 2 aí, que é o Litos, que é o primeiro disco de 2003, todos com composições autorais, e o Catamarã, que é de 2016. Entre esses 2 tem um disco de duo de violão com o Camilo Carrara, que é um violonista aqui de São Paulo, excelente violonista, e que é o Afternoon Improvisation, que foi um disco que a gente entrou no estúdio, olhou um para a cara do outro e gravou. Que legal. Então foi totalmente improvisação livre, um disco muito, muito legal, assim, que só tem digital. Então vocês podem procurar no Spotify, Deezer. E você de onde é, André? Conta um pouquinho a sua história aí. Eu sou de Palmital, no interior de São Paulo. Certo. Né? Morei em Paraguaçu Paulista, que é um... E onde a Titânia te achou aí? Porque ela, tipo... Você é curioso, deve ser, né? Paulo Freire, violeiro. Grande amigo. Foi para Londrina. Eu fui para Londrina fazer faculdade em 95, fui ficando por lá. Em 99 teve um festival de música em que eu apresentei uma composição minha de viola caipira. Quem ia fazer o show final era o Paulo Freire. Ele adorou a música e a gente ficou amigo. Me apresentou pro Brás da Viola e depois pro Pereira da Viola. E aí chegou? Aí, para chegar na Titânia, no Wilson Dias, no Rubinho do Vale, esse povo todo lá de Minas, foi um pulinho. Eu morei em Minas 4 anos, né? Fui fazer meu mestrado lá no UFMG e ficamos mais próximos. E legal. Eu sou fã desse povo todo. Legal. O que você vai tocar para nós aqui? Eu vou tocar Só para falar também que depois a gente tem uma hora que a gente faz aqui no finalzinho do programa todo o serviço, né? Você tem o site, né? andresiqueira.arte.br, né? Isso. E ali tá tudo lá. Tem todas as informações. Beleza. Eu vou tocar uma música do primeiro disco, que chama Amendoim na Chuva. E é sua música? É minha. Legal, amendoim na chuva. Tá bom aqui. Pãozinho de queijo, amendoim na chuva. Vamos lá, vamos em frente. Lindo! Para tocar esse harmônico eu preciso estudar uns 200 anos aí de violão. Hein, Titânia? Faz bonito, né? E ainda
faz aqueles harmônicos, fica lindo. Linda a música, muito bacana. O André... Adorei, muito legal. O André é bom violonista, é bom produtor, arranjador, domina muita coisa da música do mundo, não é só da música brasileira. E é o pau pra toda obra, vai, André. Costumo falar que a gente é pato, nada anda, voa, não faz nenhum dos três direito. Na hora de gravar, por exemplo, o Christoph foi o primeiro que lembrou do André, falou, a gente precisa de alguém assim assado, que preencha isso aqui, que ache solução para isso, para aquilo, precisamos dessas pessoas. Estas pessoas é o André. É o multiuso. André, então ele foi para lá, toca vários instrumentos. Fala, André, você toca vários. Não só violão e viola, mas ele flauta. Esse todo? Também no sopro o homem quebra tudo? Também. Nossa, que é isso? O instrumento principal é violão, mas a viola, as cordas, né, em geral, o bandolim, o buzuki. O buzuki foi uma coisa muito engraçada, porque eu estava combinado de levar o bandolim para o disco, né, a viola de 14 e o bandolim. E na semana anterior eu peguei esse buzuki com o luthier, que comecei a tocar, bom, é a mesma afinação do bandolim, eu falei, acho que vai funcionar na música do Elomar. Acabou que o bandolim não entrou no disco, entrou o buzuki, que foi de encaixou, hora, né? A sonoridade assim, do instrumento, né? Uma sonoridade árabe, ibérica, né? Ao mesmo tempo celta. Então foi muito legal. Bacana. Mas são esses instrumentos de corda, geralmente, né? Que eu ataco mais. A flauta também, o trompete agora não dá, que eu tô de aparelho, tem que tirar essa O cara quer tocar, fazer disco, vou fazer um disco, vamos chamar os músicos. É só o André. A gente teve experiência também de trabalho juntos numa trilha sonora de um espetáculo. E o André, assim, é uma fonte inesgotável de ideias, de sugestões, e não são ideias, né? São execuções, porque a ideia, no caso do André, está no dedo dele, não é? Ele pega e faz e sempre trabalhar com ele é lidar com muitas possibilidades. Beleza. Isso é maravilhoso, não é? Nossa, olha, tem pergunta já pro André. Ó. É verdade, o Betinho Praça diz assim: ô André Siqueira, você que baita violonista. A sua passagem por Minas influenciou sua maneira de tocar? Pergunta. Sim, e antes disso eu já era influenciado pela música mineira, porque, por exemplo, Toninho Horta é uma discografia obrigatória para qualquer violonista, guitarrista brasileiro, né? Então, o Clube da Esquina também, assim como a Titânia, mas quando eu fui para lá, o Moçambique, os catopês, todo esse manancial rico, né, daquilo que a gente está falando, desse Brasil profundo que tem em Minas, para mim é a música mais importante de Minas Gerais, a coisa mais rica de Minas Gerais está na cultura popular. É um ouro que tem lá de cultura, que precisa ser explorado. E que muitas vezes os músicos, por exemplo, eruditos, que vêm de uma formação erudita, eles não olham para essa cultura com o carinho que deve ser olhado. Então, é um apelo que eu faço para todos os músicos, olhem para o Brasil. Nós temos um manancial inesgotável de cultura. Isso é uma batalha que você está falando, é um tema que é aqui recorrente na rádio também, dos músicos, grandes músicos, que vão na escola ou vão dar aula nas universidades e têm dificuldade na cultura popular, né? Hoje a Unicamp já tem muito estudo de música popular, Unirio no Rio de Janeiro, né? No FMG aqui, tem um curso de música popular. A USP aqui, às vezes, né? O pessoal batalhando muito, o Toninho Carrasqueira, nosso querido, né? Que trabalha com a música popular dentro da USP, o Ivan Vilela, né? Gil Jardim, né? Essa turma toda que tem que sempre falar exatamente isso, né? Pro pessoal da música erudita olhar a cultura popular. Não só da música erudita, mas da própria música popular. A música popular não é feita só no Rio, no samba ou choro carioca, né? A música popular ela é uma forma de ver o mundo. Quando a Titânia falou assim, né, eu queria já estar vendo, entrar, sabe? Para ver esse pessoal tocando e tal. Dá uma vontade, né? Porque a gente às vezes não tem oportunidade de conhecer o ao vivo, né? Então, e ela traz nos shows isso, que é maravilhoso. A influência de Minas é essa, tá no chão, né? Tem que pisar no barro. Beleza. Olha, o Sérgio Barbosa, salve aqui de Orlando, Flórida. Tá lá na Flórida curtindo a gente. Bacana, né? Pessoal do vendo. Se a Fabi tivesse na linha aqui, eu não sei se eu ia até conseguir contato com ela na França, mas ela certamente vai depois acompanhar, né? Que ela sempre acompanha aqui a Hora do Rango. Muito legal. E agora, o que a gente pode... Podemos fazer Elomar? Temos que fazer Elomar. Campo Branco? Campo Branco? Você que sabe.
um pouquinho que eu tenho que ajustar. Ele tem que ajustar novamente. Bom, vamos falar aproveita agora, Titânia, enquanto ele está ajeitando as coisas aqui, vamos falar de como a gente entra em contato com você. Para os canais Facebook ou sei lá, como é que faz para entrar em contato? Tem o perfil no Twitter, tem o perfil, a página no Facebook, sempre Titânia Oficial, em todos os lugares. Titânia com E final, por favor. Titane Oficial. E final. E tem o Instagram. Na verdade, tem uma supremacia do Instagram sobre os outros. Nesse momento, né? Porque é onde eu fico mais pessoalmente mesmo. Os outros, você pode responder. Eles são uma réplica quase do que eu faço no Instagram. Mas se vocês quiserem, gente, eu converso no Instagram o dia inteiro. E, por exemplo... Com quem me manda mensagem. Pois eu quero comprar os discos teus, todos os discos da tua discografia. Como é que eu faço? Pode me contatar pelo Instagram ou diretamente à loja física e virtual que se chama A Música que Vem de Minas. Que legal. Chama www. Eles têm tudo meu. A Música que Vem de Minas. A Música que Vem de legal. Minas. Não conhecia isso aí. E tem... É só entrar lá e tem uma loja virtual. Sim, e eles são super eficientes, rápidos e enviam. E ali está toda a tua discografia, se o pessoal quiser. Tudo que receber. Tem em catálogo, digamos assim, físico, eles têm. Bacana. E afora isso, aos poucos... Por exemplo, esse disco aqui que a gente, né? O Titânia Canta Elomar tem na Música que Vem de Minas. E tem também nas plataformas digitais, porque eu estou disponibilizando todos os meus discos, de trás para frente. Isso. O primeiro que entrou nas plataformas foi... Arraial. Não, ao contrário, o Arraial é o último. É o né? último? É mesmo? Que a gente tem aqui a lista, né? Então volta aí. Não, os que estão nas plataformas. Mas o Arraial é de 1984, é isso? Eu estou disponibilizando de hoje para trás. Então vamos ver se está a lista completa aqui para o pessoal, para quiser comprar Arraial de 1994, 84, 86 Titânia, Inseto Raro 93. Pulou um. Qual que é? Verão de 2001. Verão de 2001. Que foi produzido aqui pelos Usa Homem de Melo para Eldorado. É verdade, isso aí eu até li aqui. Depois vem Sarrainha, né? Sarrainha. 2000, depois 2006, Titânia e o Campo das Tem Vertentes. Ana. Tem também. Ana, 2008, tá aqui o Ana. E agora Titânia Canta Elomar. Isso, e tem 2 DVDs que são o Sarrainha, que tem a participação do Edivaldo Santana. Grande amigo, grande figura. Do Chico César, do Pereira da Viola, do Maurício Tizumba e do Uma Guarda de Moçambique de Oliveira. É um show que eu fiz durante muito tempo com uma banda maravilhosa de grandes músicos, que são o Gilvan de Oliveira, Ivan Correia, Weber Lopes, violonista também, e Serginho Silva. Com esses convidados todos. Está no YouTube o DVD inteiro. Beleza. E tem também o DVD inteiro, a íntegra de Titânia e o Campo das Vertentes, que eu fiz com a grande maioria das músicas é do Sérgio Pererê e do Maquele K, mas tem também Luiz Tati, tem Chico César, tem Tom Jobim em Titânia e o Campo das Vertentes, que eu me apresento. A grande banda é Rogério Delayon, o Adriano Campagnani e Serginho Silva. E o grande coro, que são 22 vozes. Beleza. Esse que a gente acabou de... Nós vimos já uma faixa que é o Estrela Natal, né? Que a gente ouviu. E tem a participação do Sérgio Pererê, que é o compositor, né, de Estrela Natal. E agora a gente vai ouvir realmente... Campo Branco do Elomar. Campo branco, minhas penas, ai que pena secou. Todo bem que nós tinha era a chuva, era o amor. Não tem nada não, nós dois vai penando assim. Campo lindo, ai que tempo ruim. Tu sem chuva e a tristeza em mim. Peço a Deus, a meu Deus, grande Deus de Abraão, pra arrancar as penas do meu coração,
essa terra seca em ânsia e aflição. Todo bem é de Deus que vem. Quem tem bem, louva a Deus seu bem. Quem não tem, pede a Deus que vem. Pela sombra do vale do rio Gavião, os rebanhos esperam a trovoada chover. Não tem nada não, também no meu coração. Vou ter relâmpago e trovão, minha alma vai florescer. Quando a amada esperada trovoada chegar, e antes da quadra as marrãs vão ter, sei que ainda vou ver marrã pare sem querer. Amanhã no amanhecer, tarda, mas sei que vou ter, meu dia ainda vai nascer. E esse tempo da vinda tá perto de vir. 7 das caroeiras contaram pra mim. Tatarena vai rodar, vai botar flor amarela de uma vez só, pra ela de uma vez só, amarela de uma vez só, pra ela de uma vez só, amarela de uma vez só, pra ela de uma vez só. Que lindo, hein? Esse é o Campo Branco. Esse é o Campo Branco. Beleza. Eu tava vendo aqui no livro, eu tava procurando a letra aqui do Campo Branco. Eu não gravei. Ah, Campo Branco tá só agora no que show. Só tá no show, tá vendo? Tem 2 que eu tenho cantado muito que só estão no show, que são Arrumação e E dá Campo pra fazer Branco. outro disco também, né? Tranquilamente. Um monte. Isso é Cada que um não de um tá no... jeito. Falei, mas não tá no disco. Você tava cantando, eu falei, mas isso aqui, peraí, pro Carnavaleiros, eu acho que não tá E no... sabe o que é? Porque eu faço show com André, o Hudson, o Aloísio e o Ferragutti. Ah. E faço também com o Elomar. Aí com o Elomar é o Elomar e o João Omar, filho dele, eu e o Hudson Lacerda, fazemos os 4. Então aí eu comecei a fazer um outro repertório. Além do disco. Para poder fazer com o Elomar e não ficar idêntico o nosso, né? Então aí começa tudo a ficar essa mistura. Entendi. E é uma mistura boa. E você vai fazer com o Elomar aqui, pergunto? Em São Paulo? Não sei. Depende eu adoraria. muito dele, né? Eu adoraria. Produza um show nosso com o Elomar. O cara explicita o seu desejo no ar, né? É isso mesmo, eu gostaria, estou falando claramente, seria ótimo, Mas né? seria bom mesmo. O Elomar faz seria não sei quanto tempo que ele não vem É. aqui, né? Ele, pessoalmente. Sim, eu não sei quando ele veio a última vez. Também não, mas enfim. Ele está cantando muito bonito, ele está com 81 anos, mas ele está com uma voz muito poderosa, pensou que como legal? sempre. E agora em Vitória da Conquista, eu até me emocionei, André, porque ele tocou canções que eu não conhecia, Olha. que não foram gravadas, com aquele violão genial, genial, assim. Tocou e cantou muito bem. Mas aí, para essa produção, vamos entrar na produção. Estamos aqui à disposição. Não, a produção, o problema é o seguinte, é convencer ele primeiro, né? Porque eu não sei Mas se ele... sabe o que é? Como é que eu você acho... que priva da amizade dele, ele não sei se ele Se ele sentir que ele vem e vai ter condições de trabalho então que já ele sei. exija. Já sei o que ele e precisa. ele não exige, não é à toa, é porque ele precisa, né? Precisa de som, luz, teatro cachê, bom. não é? Tudo. Claro. Então faz sentido, não é? Porque também o cara está com 81 anos, né?
ele está muito empenhado em continuar a compor, então ele não está lá à toa, né? Ele está produzindo, né? Para vir, ele tem que sentir firmeza, né? Na produção, digamos assim. A gente precisa dar firmeza para ele. Que delícia, né? Pensar num projeto e já no ar, né? Discutir ao vivo. Né? Não, mas depende de você também, né? Eu fiz com ele em Belo Horizonte, na sala da Orquestra Filarmônica nossa. Então já chegou a Belo, aqui tem que vir para cá. Fizemos em Vitória da Conquista, vou fazer com ele na Casa dos Carneiros, em setembro, e talvez na Paraíba. É uma produção deles. Quando eu canto com ele, em geral, é produção dele. Então, tem que conversar com a turma para eles virem para cá. Vamos acionar. Se depender de mim, vem. Vamos acionar o pessoal aí, os amigos, né, que trabalham em produção. Aí tem tanta gente, né, podem nos ajudar aí a trazer o Elomar, que é muito importante esse som dele aqui, ficar a presença dele. E tem muito público aqui, não é? Super tem, né? Super tem. Não tenho dúvida. Quanto ao público, eu não tenho dúvida. Tem a presença, né? Às vezes a pessoa fica meio reclusa, fica mais, né, no seu ambiente, às vezes não quer sair, tá cansado, não dão condições, só tem proposta furada, vem aqui fazer uma participação. Aí, pô, eu imagino que o cara... Obrigado, né? É a vida dele, né? Mas se arrumar condições, como vocês estão falando, acho que... Que bacana, hein? Que bela ideia vocês estão dando aqui pra gente fazer. Bom, nós temos aqui mais um clipe, né? Se você quiser passar antes da final, ou se você quiser tocar mais uma do disco, Titânia, você fica à vontade, que a gente tá no finalzinho. A gente pode fazer Clareou. Pode ser? Claro que a gente começou com Clareou, a gente pode terminar com Clareou. Isso. O que você acha? Muito bom. Então vamos nessa. Só pra ver meu amor, sei que vou ficar só, pois ela não chegou. Ai, clareou, ai, ai, clareou, ai, clareou, ai, ai, clareou, ai, clareou, ai, ai, clareou. As baronesas já abriu as flores, Catrinas, marquesas, figuras, sentou. A pé de pode abriu as e cantou, nas marchas, nas veredas, seu canto raiou. E eu que vim só pra ver meu amor, sei que vou ficar só, pois ela não chegou. Ai, clareou, ai, ai, clareou, ai, clareou. Ai, clareou, ai, ai, clareou, ai, clareou, ai, ai, clareou, ai, clareou, ai, clareou, ai, clareou, ai, ai, clareou. Delícia, clareou, Titânia e o André Siqueira aqui ao vivo com a gente na Hora do Rango. Olha, maravilha, adorei.
E agora a gente pode tocar no finalzinho aqui o clipe, né? Qual que é o que voa, né? Que você separou, né, Titânia? É isso? Que voa, pode rolar? Pode rolar o que voa, que eu tô junto com o coro do Campo das Vertentes. Gente, que a gente falou tanto dessa turma toda aí. Sim. Né? Você é madrinha de todos eles. Sim. Sim. Assume, sim. Sim. Então a gente termina com o que voa, do disco Titânia e o Campo das Vertentes. E eu quero agradecer muito vocês dois aqui. Muito obrigado, Titânia. Foi um prazer. Olibri, o prazer é nosso. Eu já tinha ouvido você bastante, agora conhecê-la foi mais legal ainda. E da próxima vez vocês todos aqui da rádio vão ao vivo. Vão ver lá o show. Nos ver. E depois eu vou ver você com o Elomar e com agradeço o André, todo mundo. Em meu nome, em nome de todos nós, em nome da música brasileira, essa hora do rango maravilhosa. Obrigado. Até você está falando isso aqui, tem o Betinho Praça aqui que rasgou um elogio. Aqui a gente fica meio assim, né? Mas tem que rasgar mesmo. E a gente gosta muito, é claro, né? Quem não gosta. E olha, ela diz assim, o Antônio Celso Oliveira, Campo Branco, sempre maravilhoso. Ela adorou ouvir o Campo Grande e agora no Clareou também, o pessoal curtindo, aplaudindo, participando e tudo mais. Tá bom? Que bom, pessoal. Obrigado, abraço para vocês todos que estão nos ouvindo. Você volta agora, qual que é o projeto? Volta para tua terra ou fica aqui? Volto para Belo Horizonte, eu canto lá. Semana que vem tem um compositor maravilhoso que já se foi, Marco Ribas. A gente faz uma homenagem a ele, são 4 dias de shows em Belo Horizonte. Lá em Belo, você vai Festival cantar a música Minas Canta Marco. Legal. E o projeto de André Siqueira? Bom, tem disco novo. Peraí. Tem disco novo para sair, agora, daqui a pouco vai sair, né, em breve, pela Quarup, um disco de violão solo. E é isso, voltando para Londrina, muito trabalho lá e... Vamos que vamos. Legal. Muito grato, Colibri. Obrigado. Abraço a todos os ouvintes. Vamos dar um toque também. Amanhã vai estar o Rodolfo aqui da Quarup também. A gente vai conversar com ele. Ótimo. Vamos esperar o lançamento do seu disco. Certo? Ótimo. É isso aí, então, Titânia. Muito abraço. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Até mais. Vamos de Que Voa. Que voa,
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 9